Eu quero convidar você para me acompanhar aqui na leitura de dois textos da Bíblia, a Palavra de Deus, que estão no livro de Romanos, no capítulo 8. Este capítulo é um capítulo muito precioso. Ele contém, muitas instruções para a nossa vida, para a gente compreender a natureza humana. E se nós estamos envolvidos em compreender relacionamentos de família, no ambiente de trabalho, a gente primeiro precisa compreender a nossa própria natureza. Por que eu ajo do jeito que ajo ou reajo do jeito que estou reagindo? Eu agora, esses dias, ouvi uma frase muito interessante que dizia que quanto mais distante estiver a reação do estímulo, maior a maturidade. Eu achei isso muito interessante. Às vezes a gente reage tão rápido. Por que a gente reage tão rápido? Eu tenho descoberto algumas coisas a meu respeito aqui no livro de Romanos, capítulo 8. E veja o que diz, por exemplo, os versos 13 e 14. O verso 13 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A gente pode entender por esse texto que existem duas forças que podem estar controlando as minhas ações, minhas reações e as minhas atitudes. Paulo, o autor do livro de Romanos, fala aqui da carne, ou seja, dos meus sentidos, da minha natureza carnal, dos meus impulsos pecaminosos. Ele usa a palavra carne, mas significando impulsos pecaminosos, minha natureza pecaminosa, com a qual eu nasci, que eu herdei lá do meu pai, da minha mãe, que herdaram do meu avô, do meu bisavô, tataravô, até Adão. Então, eu nasci com essa carga que já vem pelos meus genes. Eu já nasci programado para errar. Eu já nasci programado para não ter sucesso nos meus relacionamentos. Isso se chama pecado, se chama minha natureza pecaminosa. E Paulo diz aqui que se eu viver segundo a carne, ou seja, segundo essa minha natureza pecaminosa, eu estou caminhando para a morte. Eu não vou ter problema só nos meus relacionamentos, eu vou ter problema na minha saúde. Você já viu que tem gente que não controla a boca? Não consegue controlar a boca, está morrendo. Minha avó dizia, o peixe morre pela boca. E tem gente que está morrendo pela boca, está se destruindo com comida, com bebida e não tem domínio próprio. Ou seja, os seus sentimentos, os seus sentidos tomam o controle para destruir. E Paulo diz isso, se eu viver de acordo com os meus instintos, de acordo com os meus desejos, com as minhas vontades, com os meus gostos que eu herdei dos meus pais, eu estou caminhando para a morte, se eu permitir que isso controle a minha vida. Mas agora Paulo diz, se pelo Espírito eu mortificar os feitos do corpo, eu pedir a Deus domínio próprio, autocontrole, e o Espírito Santo me controlar, então certamente eu vou viver. E ele diz no verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Para mim isso é uma verdade fabulosa. Isso quer dizer que se eu posso estar na igreja, eu posso ser um crente, eu posso frequentar os cultos, eu posso devolver o dízimo, eu posso me vestir como crente, ter cabelo de crente, ter roupa de crente, mas se o Espírito Santo não estiver me guiando a minha vida, então eu não sou filho de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É isso que o texto está dizendo. E se eu não sou guiado pelo Espírito de Deus, não sou filho de Deus. E eu vou sofrer consequências muito grandes. Como saber se eu sou guiado pelo Espírito de Deus? Você lembra do fruto do Espírito? O sinal de que eu sou guiado pelo Espírito de Deus não é o falar em línguas, não são milagres. A Bíblia diz que o fruto, o sinal de que eu sou guiado pelo Espírito de Deus, está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22. É amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estas coisas são o sinal de que o Espírito Santo está guiando a nossa vida.
Agora, como é que eu posso ser guiado pelo Espírito de Deus? Como que eu posso escolher ser guiado pelo Espírito de Deus? Eu quero dar para você algumas sugestões, não todas, mas algumas coisas para você aí já ir começando e pedindo a Deus para receber esta guia do Espírito Santo. Aliás, eu já falei a primeira coisa, o que é? O que você tem que fazer? É pedir. Lá em Mateus capítulo 7, diz assim, pedi, capítulo 7, verso 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe o Espírito Santo. A gente já viu isso em programas anteriores. Se você pedir, se você tiver necessidade do Espírito Santo e você pedir, Deus vai dar para você o Espírito Santo. Uma outra coisa que você pode fazer é entregar a vida a Deus cada manhã. Entregar, ou seja, eu quero dizer, entregar a sua vida ao controle de Deus. Salmo capítulo 37, verso 5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Se você não confia que Deus é bom, se você não confia que Deus quer dar o melhor para você, então você não vai entregar a vida para Deus. Você só pode entregar a vida para Deus se você realmente confia que Deus é bom, que Deus ama você e que Deus quer dar o melhor para você. Então você vai dizer para Deus assim, Senhor Deus, eu não quero mais que o meu eu controle. Eu não quero mais que a minha natureza carnal, minha natureza pecaminosa com a qual eu nasci, meus instintos tomem o controle da minha vida para me destruir, para me matar. Eu quero viver, o Espírito é vida, Jesus é vida. Então, meu Senhor Jesus, eu quero entregar ao Senhor o controle da minha vida. Toma posse da minha mente. Nem Deus toma posse da sua mente se você não entrega o controle a Ele. Você precisa dar a Deus a permissão para Ele tomar o controle da sua mente. Só quando você dá a permissão, então o Espírito Santo diz, eu vou entrar. E Jesus diz, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. E o Espírito vai vir e vai morar, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Claro que às vezes a gente não deixa o Espírito Santo entrar na casa dele, no templo dele, mas o plano de Deus é que o nosso corpo seja o templo do Espírito Santo. A segunda coisa que você pode fazer é procurar conhecer a vontade de Deus, seja ela qual for. Tem gente que quer conhecer a vontade de Deus pela Bíblia e por escritos sagrados, só por curiosidade. Eu gostaria tanto de saber o que Deus fala, qual o desejo de Deus, então eu vou ler, mas assim, por curiosidade. Não, Deus não se revela meramente a curiosos. Deus se revela a submissos, a obedientes, aquelas pessoas que se entregam ao controle de Deus. Meu Deus, eu quero conhecer a tua vontade, mas eu quero conhecer para cumprir. Salmo 119, verso 105, Davi diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então isso é muito importante, essa atitude de submissão ao estudar a palavra de Deus. Não sou eu que vou estudar a palavra de Deus para interpretá-la de acordo com os meus gostos e as minhas preferências. Se eu sou honesto, eu vou dizer, meu Deus, aqui estou eu com os meus gostos e minhas preferências, mas eu quero que o Senhor os transforme para a minha salvação. Eu quero que o Senhor me faça uma nova criatura. Eu quero que o Senhor me dirija naquilo que eu devo fazer, nos caminhos que eu devo andar. Bom, nós vamos dar uma paradinha aqui para ir para o intervalo e na volta nós vamos conversar sobre que outras coisas a gente pode fazer para ser guiado pelo Espírito Santo. Fica aí, não vai embora, que a gente já volta. Bem, nós vimos que aquelas pessoas que permitem que a sua natureza pecaminosa, que os seus instintos carnais, que a sua herança, o seu peso de herança de pecado, de natureza pecaminosa, que são aquelas inclinações com as quais eu nasço, os meus defeitos naturais, se eu permito que isso controle a minha vida, a palavra de Deus aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versos 13 e 14, diz que se viverdes segundo a carne, e carne é isso, natureza carnal, natureza pecaminosa,
eu caminho para a morte, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu percebi que, por não ser guiado pelo Espírito de Deus, eu estava destruindo meu casamento, eu estava acabando com a minha casa, eu estava acabando com a minha saúde. Aquele que fala tudo o que quer, vai acabar ouvindo o que não quer. Aquele que come tudo o que quer, acaba tendo a saúde que não quer. Então, eu em algum momento precisei dizer, e eu estou nesse processo ainda, eu ainda não subi para o céu, eu estou vivendo aqui na terra, tendo que conviver com este corpo que possui a natureza pecaminosa. Eu nasci, herdei isso dos meus pais, que herdaram dos meus avós, meus bisavós, tataravô, lá de Adão e Eva. Quando pecaram, houve uma corrupção da natureza humana. Então, diariamente, eu preciso submeter minha vida ao controle do Espírito Santo. Eu preciso fazer isso, fazer disso uma rotina, um hábito, e dizer todos os dias: meu Deus, vem controlar a minha vida. Eu quero pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo tome posse da minha mente. Então nós vimos que uma coisa que eu posso fazer é pedir. Outra coisa que eu posso fazer é me entregar a Deus, dizer: meu Deus, eu quero me submeter, eu quero que o Senhor subjugue a minha mente. Eu não estou contente mais de viver controlado por mim mesmo. Eu aceito ser controlado pelo Espírito Santo. E é uma delícia isso. Deus não toma para nos humilhar, Deus nos toma para abençoar. Você está querendo bênção? Subjugue a sua mente ao Espírito Santo, submeta a sua mente ao Espírito Santo. Ele é santo, ele não é mau, ele é bom, ele vai ajudar você. Ele não acaba com a sua identidade. Você continua sendo você, eu continuo sendo Marcos, se eu receber o Espírito Santo. E eu estou nesta luta todos os dias, porque o meu corpo não quer, a minha mente não quer. Eu quero continuar sendo dirigido por mim mesmo. E aí continuar brigando com a minha esposa, continuar sendo um mau caráter no meu ambiente de trabalho, continuar seguindo com maus hábitos de saúde que destroem o meu corpo, destroem a minha vida. Não. Então, eu quero pedir a Deus que agora renove a minha mente. Outra coisa que a gente pode fazer é procurar conhecer a vontade de Deus do jeito que ela é. E a gente conhece a vontade de Deus estudando a Bíblia. Lendo a Bíblia, eu conheço a vontade de Deus. E eu não devo ler a Bíblia para procurar acomodar a Bíblia àquilo que eu já penso ser verdade. Não, a Bíblia é verdade, a tua palavra é verdade. E eu vou acomodar a minha mente ao que diz a Bíblia. Então, aquela pessoa sincera, ela tem mais chances de conhecer a vontade de Deus do que aquela pessoa que já chega para ler a Bíblia com conceitos pré-concebidos. Uma outra coisa que pode ser muito interessante para você receber o Espírito Santo e a guia do Espírito Santo é cuidar com seus hábitos de saúde. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, Paulo diz assim: rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha como Paulo fala, né? Pelas misericórdias. Parece que eu sou minha mãe, quando a gente fazia muita bagunça em casa, minha mãe dizia: por misericórdia, né? Então Paulo aqui está dizendo: pelas misericórdias de Deus, eu rogo a vocês, crentes, que vocês apresentem o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Quando eu apresento o meu corpo como um sacrifício vivo, não precisa morrer, é vivo o seu sacrifício. Mas eu tenho que sacrificar o quê? Algumas vontades. Eu quero comer gordura, eu, em vez de água, quero beber refrigerante, que vai me matar, vai me trazer diabetes, vai me trazer uma série de coisas. Eu, em vez de comer verduras e frutas, eu quero comer frituras. Então, veja, em vez de comer uma alimentação natural, com integrais, arroz integral, eu quero comer proteína animal, carne e essas outras coisas, e aí cheios de hormônios. Percebe? Então agora Deus diz assim: filho, tudo isso vai afetar a sua cabeça. E afetando a sua cabeça vai afetar seus relacionamentos. Você compreende, filho? Filho, então ofereça seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Então quando você oferece o corpo como um sacrifício vivo ao Senhor,
Então, a sua mente está no corpo, o seu cérebro faz parte do corpo. E é através dos nervos cerebrais que Deus se comunica com você e que vai afetar a sua vida íntima. Então o Espírito Santo, ele mora no nosso corpo, mas ele trabalha com a nossa mente. E a mente faz parte do físico. Ela é uma substância, ela é um órgão do corpo, está ali. Então, todos os meus hábitos vão afetar a minha mente, e é com a mente que nós adoramos a Deus. E é através da mente que Deus se comunica comigo e com você. Então, é muito importante, é extremamente importante cuidar dos meus hábitos. Por isso Paulo diz, eu rogo para você, pelas misericórdias de Deus, meu filho, que você se apresente a Deus como um sacrifício vivo. Faça um sacrifício para você aprender a gostar das coisas boas, né? Aprender a detestar o mal e a gostar do bem. Goste do bem. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meu culto tem que ser racional. Eu não faço culto a Deus só com o joelho, só com mãos postas, mas com a razão. E aí ele continua dizendo, para que experimenteis qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. Eu só posso experimentar a vontade de Deus como boa, como santa, eu só posso experimentar o derramamento do Espírito Santo, eu só posso experimentar ser guiado por Deus, ter a mente clara para compreender a vontade de Deus, se eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Eu vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que não oferece o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, e agora ela bebe muita cerveja, ou ela bebe muito vinho, ou ela bebe muita cachaça, ou rum, outra bebida que algumas pessoas acham que possa ser mais nobre, mas é tudo álcool. O que faz o álcool na sua mente? O álcool vai tirar a sua compreensão dos fatos da realidade. Agora, como eu posso pretender ser guiado pelo Espírito Santo com a minha mente cheia de álcool? Agora, quando eu uso muito açúcar, eu não estou usando álcool, estou usando açúcar, mas o açúcar fermentado, se eu como muito chocolate, por exemplo, o açúcar fermentado vai produzir álcool. E esse álcool vai produzir um anuviamento, uma baixa das alguma dificuldade nas minhas percepções. Como eu posso pedir para que o Espírito Santo dirija a minha vida se eu estou com a minha mente obnubilada pelos meus hábitos físicos? Por isso, meu irmão, minha irmã, os meus hábitos físicos sim vão afetar os meus relacionamentos. Eu devo ter cuidado dos meus hábitos, do meu horário de dormir, meu horário de acordar, o tipo de comida que eu como, se eu estou bebendo água ou não. Se eu estou fazendo exercício físico, muita gente que está em depressão, trazendo problemas para sua família. Na verdade, a família toda está com depressão. Quando tem alguém com depressão, a família toda está com depressão. Mas eu tenho lido sobre esse assunto, e eu tenho visto que muitas das pessoas, não todas, mas muitas pessoas que estão em depressão poderiam não estar se fizessem 30 minutos de exercício físico por dia. Por exemplo, caminhada. Uma caminhada vigorosa, todos os dias. O benefício que isso vai trazer para o seu corpo é incalculável. Isso vai beneficiar os seus relacionamentos. Ainda mais se você caminhar com o seu cônjuge ou caminhar com os filhos. Ontem, por exemplo, saí à noite, já tarde, porque não teve jeito de ser antes, saí para fazer bicicleta com as minhas filhas e com a minha esposa. Que momento maravilhoso! Você investe nos relacionamentos, mas você também está investindo no seu corpo. Quando você investe no seu corpo, você investe nos relacionamentos. Resultado: quando você busca o Senhor, o que acontece? Romanos, capítulo 8, verso 28. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Senhor ama você. O Senhor tem se interessado pela sua vida. O Senhor tem amado a sua família. Se você tem filhos, o Senhor ama seus filhos. O Senhor quer enviar o seu Espírito Santo para habitar no seu corpo.
O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não poderá habitar na sua mente se você não der a permissão. Então agora, neste momento, você pode fechar os seus olhos e pode dizer para o Senhor: Senhor meu Deus, habita na minha vida, toma posse do meu corpo, toma posse da minha mente e faz dele a habitação da tua pessoa, da tua santa pessoa, pessoa do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo programa.